Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unifique Telecomunicações para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Fabiano Busnardo, fundador e presidente da Unifique, José Wilson Júnior, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Guilherme Villani, gerente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unifique. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço unifique.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unifique, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unifique, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unifique. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unifique e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fabiano Busnardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fabiano, pode prosseguir. Senhor Fabiano Busnardo, pode prosseguir. Boa tarde. Certo? Certo. Qual é o nome dela? Sheila. Sheila, deu certo agora? Sim, pode prosseguir, senhor. Tá, obrigado. De nada. Boa tarde a todos aí, obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos passar aqui um pouquinho aqui pelo ano de 2021, alguns pontos aqui que a gente gostaria de talvez de salientar aí pelo ano que passou aí, que a gente apresentou os resultados ontem no final do dia, né? A gente queria destacar aqui que em Santa Catarina, em janeiro de 21, a Unifique tinha 285 mil acessos, né? E agora em janeiro de 22, 12 meses depois, a gente chegou a 422 mil acessos. Então, a gente teve um acréscimo aí de 137 mil acessos, dos quais 75 mil acessos vieram do crescimento orgânico e 62 mil acessos vieram do crescimento inorgânico, em linha com a nossa estratégia que a gente vem defendendo aí nos últimos períodos aí, de ter esse mix de crescimento para que a gente possa ter um crescimento um pouco mais acelerado, né? E a gente chega então hoje com market share no estado de Santa Catarina de fibra de aproximadamente 27%, né, uma evolução, mas no começo de 21 a gente estava aí com algo mais próximo de 24%, então a gente conseguiu nesse período elevar, né? Além disso, a gente fez no ano de 2021 10 aquisições,
mais ou menos distribuído ao longo do segundo trimestre. Fizemos Naja, Decatec, terceiro trimestre fizemos mais algumas, quarto trimestre. Nós temos também já aqui na apresentação no primeiro trimestre a Clinitec, que é uma operação em Santa Catarina, e a Sigo, que ainda está condicionada à aprovação do CAD, mas nós acreditamos que vai dar tudo certo. Já fizemos, inclusive, o protocolo lá para o rito de aprovação do CAD. Conseguimos fazer aí num tempo aí de menos de uma semana após a assinatura do SAI. O pessoal aí trabalhou bastante aí para a gente acelerar o máximo possível, né? E dessas aquisições, a gente então quer destacar que em maio de 2021, a gente fez a nossa entrada no Rio Grande do Sul, aí com a aquisição da Najanet. No terceiro trimestre, a gente comprou a Tecanet, e lá no quarto trimestre, a Guaíba. Foram 3 operações do ano passado no Rio Grande do Sul, que, somando aqui, a gente está falando de algo como 70 mil acessos. E agora, concluindo, dando tudo certo, concluindo essa aquisição da Sigo, a gente já vai conseguir chegar no Rio Grande do Sul com 150 mil acessos, e fazendo com que a gente já em menos de um ano de presença e atuação no Rio Grande do Sul, a gente passa já a ser o maior ISP daquele estado, né? Mas o mais importante aqui que a gente gostaria de passar de mensagem aqui para todos é que a gente teve, apesar da gente já ter uma excelente participação no mercado de Santa Catarina, a gente conseguiu também avançar muito fortemente nesse estado que a gente já tem uma participação importante. No Rio Grande do Sul, a gente considera ainda estar num processo de preparação de todas uniformização dessas infraestruturas que a gente vem adquirindo lá. Então, agora eu acho que a gente vai entrar a Sigo, ela traz uma área muito importante, depois mais à frente vocês vão ver ali no mapa, que a gente passa a ter uma presença em todas as regiões do Rio Grande do Sul, né? Tem um grande projeto ali para fazer são quase 7 mil quilômetros de backbone aí que vem incluído nesse processo, que vai fazer com que a gente consiga chegar. Está sendo implantada uma rede de DWDM de alta capacidade, aí, com capacidade de até 8 terabits de comunicação, que vai alcançar todas as regiões do Rio Grande do Sul. Serão 40 POPs lá em diversas regiões do estado, vai fazer com que a Unifique tenha uma abrangência importante e significativa, e a gente espera, então, a partir de agora, do segundo semestre de 22, acelerar o nosso crescimento orgânico naquele estado, assim como temos aqui em Santa Catarina, né? A gente quer destacar também que em 2021 foi o ano que a gente fez a abertura de capital. Ela se deu lá no final do mês 7, final de julho, né? Com isso, a gente quer reforçar aqui que os níveis de governança da companhia realmente foram por os patamares mais elevados, né? A gente estruturou o nosso conselho de administração com maioria independente, e acho que o pessoal está exercendo um bom trabalho. No ano de 2021 também foi a primeira vez que a gente conseguiu, a gente já tinha por 2 anos o selo da Great Place to Work, mas em 2021 a gente conseguiu ser bem ranqueado junto ao Instituto. A gente ficou como a 10ª melhor empresa de Santa Catarina para se trabalhar em todos os segmentos, e na área de tecnologia da informação, que é o setor talvez mais concorrido do ranking, a gente ficou como a 23ª melhor empresa do Brasil para trabalhar. Final também do quarto TRI de 21, a gente participou do leilão da frequência do 5G. A gente acha que também foi um marco bastante expressivo e importante para o futuro da companhia. Então, a gente hoje tem o direito, tem uma faixa de frequência 80 MHz do 3.5 GHz, que é a frequência principal para a exploração do 5G para todo o estado de Santa Catarina e para todo o estado do Rio Grande do Sul. São 800 municípios aqui envolvidos, né? A gente não deve ter impactos
relevantes para o ano de 2022 com relação a esse tema. Nós estamos em tratativas com os fornecedores para comprar os primeiros sistemas, mas será um investimento menor agora no começo para levantar essa operação, e a partir de 2023, então, durante o ano de 2022, a gente vai fechar com mais detalhes esse planejamento futuro, mas antes a gente quer fazer alguns testes de conceitos também, para que a gente consiga ser o mais assertivo possível. A gente fará isso com alguma parcimônia, mas a partir do momento que a gente for identificando as oportunidades também, então, aí sim, a gente acaba acelerando um pouquinho mais nesse segmento também. Eu acho que vai ser um segmento de suma importância, Os cases do mundo mostram que onde você tem a rede fixa de qualidade, no caso aqui estou falando de uma rede de fibra, tem TV, tem voz, e você também tem a mobilidade junto às taxas de churn, que é um índice importante aqui para nós, caem pela metade, então a gente está mirando também esse melhor aproveitamento. Importante dizer aqui que nós estimamos que 2/3 dos investimentos necessários para levantar essa operação de 5G, a Unifique já tem, que é a cobertura da rede de fibra, a capilaridade de rede de fibra que chega, para exemplificar isso, a gente precisa colocar lá uma herb para irradiar o sinal no rooftop de um prédio. Muito provavelmente a Unifique já vai estar com a sua infraestrutura de fibra dentro desse prédio. Então, basicamente, é ir lá colocar a infraestrutura lá, colocar as antenas e ligar no sistema. Então, assim, a gente vai ter, acredito eu, alguma facilidade e uma otimização de investimento importante, tá? Agora, no primeiro TRI de 22, a gente também está mostrando aqui que a SAP, então, acabou revendo o nosso rating de crédito para um AA. Isso também é importante para nós, vai nos permitir, em caso de necessidade de emissão, talvez de uma debênture, por exemplo, a gente consegue fazer isso hoje já sem necessidade de garantias adicionais. Isso acaba agilizando e facilitando também bastante o processo, e também com o rating melhor a gente também sempre consegue taxas um custo também um pouco menor, que também é importante. Vou passar a palavra agora aqui para o José Wilson, que é o nosso CFO. A gente está continuando aqui, depois a gente volta para mais uma parte. Okay. Boa tarde a todos. Então, aqui, com referência aos destaques do quarto trimestre de 2021, reforço aqui o resultado que nós tivemos aí no quarto trimestre de 2021, com uma receita bruta de 182 milhões, um crescimento de 64% se compararmos aí com o quarto quarto de 2020. Quando a gente olha aqui o EBITDA da companhia, a gente alcança 71,3 milhões, um crescimento aí de 61%, se a gente compara também com o mesmo período do exercício anterior. Isso daqui demonstra o quanto que a companhia vem trabalhando de forma consistente para realmente cumprir com as obrigações e os compromissos assumidos durante o IPO. A gente continua com um crescimento também muito forte, que nem o próprio Fabiano falou, dentro aí do exercício de 2022, já fizemos aí uma aquisição relevante, que foi a Sigo, no Rio Grande do Sul, de forma que nos permite ali ter mais um estado também bastante expressivo, para que a gente consiga trabalhar ali e colocá-las nos mesmos padrões aí do que a gente oferece aqui para os nossos clientes em Santa Catarina. Com referência a casas conectadas, alcançamos aí no quarto trimestre de 2021 478 mil Home Pass, de 431 Home Connect, e de Home Pass a gente alcança aí 1,6 milhões de Home Pass. Seguindo aqui na apresentação,
Falando de desempenho operacional, o próprio Fabiano já falou aí sobre o crescimento expressivo que nós tivemos aqui em Santa Catarina, principalmente aí no market share, alcançando aí uma market share de 26,9%, quando a gente fala de tecnologia de fibra. E aqui mostra a evolução da companhia do quarto trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021 e quarto trimestre de 2021, tanto de Home Pass como de Home Connect, de forma que, da mesma forma que a gente consegue crescer de forma consistente com os nossos números, a gente consegue também crescer com a nossa infraestrutura e dando, mais uma vez, aí comentando sobre a possibilidade de crescimento. Quando a gente fala aqui, a gente dá os destaques aqui também do Home Connect, das aquisições que nós efetuamos aí dentro do exercício de 2021, com destaque para MKSnet, a TVC, a Clinitec e a Clique. Então, quer dizer, é um crescimento tanto orgânico de forma consistente, quanto também inorgânico. Seguindo na apresentação, nos desempenhos econômicos financeiros, destaque para a nossa receita bruta, onde entre 2020 versus 2021 tivemos um crescimento aí de 52%, e o nosso lucro líquido entre 2020 e 2021 cresceu 60%. Aqui, quando a gente apresenta aqui, a gente procurou dar um destaque, logo no quadro à direita abaixo, na reconciliação do EBITDA da companhia. Aqui a gente procurou abrir como é que está se comportando e performando as nossas controladas, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina. Então, aqui demonstra que as nossas aquisições, no início, acabam machucando, de uma certa forma, o resultado da companhia, mas só que a gente consegue buscar aí as sinergias de forma a recompor o nosso EBITDA e colocar ele em condições semelhantes à da operação da Unifique. Se a gente olhar aqui, Rio Grande do Sul, a gente já alcança aqui uma margem EBITDA de 47,9% recorrente, e em Santa Catarina, essas aquisições mais recentes que nós efetuamos, a gente já está alcançando 40,2%. Então, assim, são várias sinergias que a gente busca. Aqui logo abaixo a gente destaca que aqui em Rio Grande do Sul a gente está falando de Naja e Tecanet. Então, Guaíba não está nesse cenário ainda. Guaíba é uma aquisição bem recente. Então, isso vai trazer, a Guaíba vai trazer impactos para a gente no primeiro trimestre de 2022, mas é uma empresa que a gente está trabalhando muito forte já na busca das sinergias. Então, primeiro trimestre de 2022, a gente vai mostrar um impacto ali da Guaíba, mas durante o ano aí, e pelo que a gente já viu e a gente já analisou dessa empresa, a gente vai buscar rentabilidade para ela. Mas aqui, demonstrando aqui nesse quadro, tem o Rio Grande do Sul com a Tecanet, e em Santa Catarina as controladas que estão aqui, a MKS, TVC e a BKTech. Um ponto aqui que a gente até divulgou aí no nosso releasing, a gente deu destaque lá dos eventos não recorrentes, e por isso que nós temos aqui um EBITDA ajustado, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é que no decorrer do exercício a gente teve 2 eventos, principalmente não recorrentes. Um deles está atrelado ali a aquisições que a companhia fez em 2019 e 2020, que tinham aí ajustes de preços com data futura, com base no faturamento que essas operações iriam oferir, que no caso foi a GBA, Conectel e Portal PCH, e isso acabou gerando ali um efeito no nosso resultado de aproximadamente ali 9 milhões. Outro efeito que também está muito atrelado a essa questão de busca de sinergias, quebra de contratos de links. Então, dentro do exercício ali de 2021, quarto trimestre de 2021, a gente teve quebra de contratos de links ali com operadoras Naja e MKS. A Naja
foi aproximadamente 452 milhões, 452 mil, e a MKS 543 mil. O earnout, isso a princípio foi um earnout, esses 9 milhões das aquisições de 2019 e 2020 estão atreladas a earnout. Para essas demonstrações financeiras de 2021, a companhia procurou dar mais detalhamentos nas notas explicativas relacionadas às operações de aquisição de empresas. E aqui eu reforço que, com referência à earnout, nós ainda temos na companhia 3 transações que ainda possuímos earnout, uma delas é a Naja, a outra é Tecanet e Guaíba, que são as transações que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Essas empresas, elas, conforme divulgada, têm fatos relevantes também. Essas empresas, elas têm ajustes de preços, no caso da Naja, Guaíba, no 12º e no 24º mês, ajustes de preços atrelados ali a faturamentos, os faturamentos dessas operações, e a Tecanet, ela tem ajuste de preço no 24º mês. Então, tem ajuste de preços, de uma certa forma, nós não temos uma expectativa de que tenhamos impactos no resultado da companhia em função desses earnouts da Naja, Tecanet e Guaíba, uma vez que no momento em que a gente fez a aquisição dessas empresas, a gente já considerou para fins de definição de ágio da companhia, através de relatórios de PPA, Purchase Price Allocation, um valor já estimado futuro do quanto seria a valorização dessas receitas. Então, a princípio, a gente está trabalhando com um cenário onde eu não teria esses impactos dessas 3 empresas no resultado da companhia. E aí, falando sobre EBITDA ajustado recorrente, a gente conseguiu aqui, se a gente analisar 2020 com 2021, a gente conseguiu aí um crescimento de 55% entre o período de 2020 até 2021. Aqui, questões relacionadas ao próximo slide, de endividamento. Quando a gente analisa aqui o nosso endividamento, acho que um ponto importante a ser destacado, e conforme já até mencionado, a questão do rating da companhia. A gente agora obteve um rating AA-, isso aí nos coloca numa condição muito boa, então a gente já conversou com algumas instituições financeiras e realmente a gente tem oportunidades muito boas de fazer captação com um custo mais baixo do que eu possuo hoje e olhando até um all-in todo da operação, a gente consegue uma eficiência financeira melhor com esse cenário de ter um AA-. Então, a gente está estudando esse cenário e possivelmente a gente deve fazer durante o exercício de 2022 troca de dívidas e até se a gente olhar as dívidas que acabam vindo com as operações que a gente adquire, elas se tornam muito pulverizadas e transações com valores não tão representativos. Então, faz todo sentido, até por uma questão de gestão, e uma vez também que está fazendo todo sentido com referência aos custos dessas operações, fazer uma troca de dívida. Então, possivelmente, dentro do exercício de 2022, a gente deve fazer aí essa movimentação. Quando a gente olha aqui o quadro de endividamento, a gente ainda está com uma situação de dívida líquida negativa, onde eu chego aqui com caixa de 695 milhões em dezembro de 2021, contra um endividamento total de 492 milhões. Então, ainda estamos aqui numa situação de dívida líquida negativa. Dentro dos principais tópicos aqui do que nós temos aqui, tanto com questões relacionadas ao desempenho operacional e financeiro, esses são os pontos que a gente considerou aqui como relevantes. Vou passar agora novamente para o Fabiano, para que ele possa colocar aí os comentários do último slide.
Aqui eu já comentei um pouco aqui na abertura, né? A gente está destacando aqui, a gente tinha uma presença no Rio Grande do Sul, aí na parte da Guaíba, Tecanete, Naja, amarelo, verde e vermelho, ali a região próxima da região metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha. E a gente está demonstrando aí agora com a aquisição da Cico. Então a gente tem 80 mil clientes aí que a gente está adicionando e 65 cidades. E o destaque aqui realmente é a gente mostrar a presença do backbone novo, abrangência que isso vai ter no estado do Rio Grande do Sul para nós. Então, a gente pode dizer agora, entramos lá em maio do ano passado no Rio Grande do Sul e agora, a partir de agora, a gente pode dizer que tem, de fato, uma presença de destaque no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, vocês imaginem isso aí. Por isso que quando a gente falou lá do 5G e disse, olha, a gente vai ter uma sinergia muito grande em função de aonde a gente não estiver chegando, as redes elas irão avançar de qualquer maneira para todas as diversas áreas dos dois estados, né? Então, aqui a gente está demonstrando que a gente acaba que conseguiu fazer isso até com uma velocidade, acho que bastante interessante. E o ponto de destaque aqui é que a Cigo tinha um projeto para implantar uma rede DWDM nessa infraestrutura de backbone que já está funcionando, mas com tecnologias de menos capacidade, né? Esses equipamentos estão chegando, parece que talvez semana que vem já na empresa, são 40 sites novos, e esses sites já existem, mas eles então são atualizados para a nova tecnologia e vão fazer com que eles tenham capacidade para até 8 terabits de tráfego. Isso seguramente vai ser uma das redes mais modernas do Brasil e vai nos dar a possibilidade de, importante aqui frisar, da Unifique abrir um departamento para atendimento ao mercado corporativo nesse estado. Eu quero destacar que em Santa Catarina, a Unifique, ela já faz isso muito bem, né? Então, nós temos aí mais ou menos 1/4 aí do nosso faturamento hoje no estado de Santa Catarina, que vem do mercado corporativo, e a gente, então, agora quer replicar este modelo para o Rio Grande do Sul. Mas, para fazer isso, você precisa ter uma infraestrutura confiável, de alta disponibilidade, de alta performance. Então, a gente acredita que esse trabalho a gente consiga concluir até o final deste primeiro semestre. Tem muita coisa para ser feito aí, mas o fato desses equipamentos que são importados já terem chegado ao Brasil e desembaraçado, eu fui informado aqui na data de ontem, e aí mais uns 10 dias aí para os trâmites dentro do país e receber, mas ainda assim implantar 40 POPs também é relativamente trabalhoso, e isso deve acontecer até o final do primeiro semestre. Mas isso faz com que a gente abra uma possibilidade fantástica para o segundo semestre nesse estado, para que a gente possa avançar, ampliando a construção de redes FTTH nessas diversas áreas que esse backbone, então, vai estar abrangendo, e também iniciando aí um trabalho, vamos dizer assim, de um departamento exclusivo para atender o mercado corporativo naquele estado. Vamos aplicar esse momento. Dessa forma, a gente conclui aqui a apresentação e agora a gente vai abrir aqui para os questionamentos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta, ela vem do senhor Bernardo Gutmann, da XP Investimentos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos.
Obrigado aí por pegar minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas aqui. A primeira sobre o ambiente macro, né? A gente tem visto uma desaceleração de algumas ISPs, inclusive algumas comentando que esse ambiente de menor crescimento macro e esse ambiente inflacionário também tem afetado aí o patamar de crescimento e o churn. Então, eu queria entender a visão de vocês, né? Se esse patamar de menor crescimento orgânico já é um reflexo disso. Se você puder explorar um pouquinho esse tema. A segunda pergunta aqui sobre M&A. Vocês anunciaram uma aquisição muito importante no Rio Grande do Sul, a Silgo. Então, eu queria entender se existe algum outro target desse porte na região sul, né, que faça sentido para vocês. E se vocês puderem, aproveitando o gancho aqui, se vocês puderem explorar um pouco mais a estratégia de M&A olhando para frente, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Bernardo, aí pela tua participação. Tá? Assim, Bernardo, de fato, a situação macroeconômica ela realmente está um pouco mais difícil do que a gente via, por exemplo, há um ano atrás, ou até meados do ano passado. De qualquer maneira, hoje as vendas da Unifique, elas não diminuíram. Elas continuam, a gente tem aí uma diminuição em janeiro, fevereiro, principalmente porque a gente tem aquele período de recesso, se a gente for olhar historicamente nos outros períodos, a gente, aqui na região sul, a gente não tem carnaval, não para carnaval, mas final do ano, aí, quando chega aquele período de festas, a gente tem 2 semanas aí, entre Natal e Ano Novo, aí, que pega 2 semanas de recesso, que acaba gerando algum impacto na atividade. O pessoal da área de vendas entra em férias, o pessoal também não está muito afim de receber vendedor de serviço de internet nessa época do ano. Então, acaba havendo uma desaceleração natural do processo. Mas hoje, agora, a gente já está voltando a vender e a instalar mais ou menos o que a gente vinha vendendo antes. Bom, o problema é o seguinte, a nossa base de assinante hoje é maior, então se a gente está vendendo, a gente estava lá vendendo, sei lá, 14, 15 mil, e agora a gente está vendendo aí também nessa faixa 14, 15 mil, percentualmente, e acaba representando um pouco menos sobre esse total. Outro fator importante que a gente fez 10 aquisições no ano passado. E nós não vamos negar que nesse processo de ajuste dessas operações, né, às vezes sabe como é que é? O empreendedor que está lá do outro lado, está num processo de negociação de, sei lá, às vezes em torno de 3 meses, vamos falar aqui, aí o cara já começa, às vezes, dificultar cancelamento, o cara pede para cancelar, não cancela, e quando a gente acaba assumindo essa carteira, a gente costuma dizer que acaba fazendo uma depuração, né, uma limpeza dessa carteira, né? E isso fez com que a nossa taxa de churn, em algum momento ela foi apresentada aqui, eu acho, ela acaba aumentando um pouco, deixa eu pegar aqui, ó. 1,67% no quarto trimestre de 2020. Para ter uma ideia, a gente do quarto TRI de 20, a gente era 1,4 e quarto TRI de 21 a gente foi para 1,67. Só que daí você vê, aumenta um pouco o percentual, não sei se é tão grave esse aumento, mas é impactante, né? De 1,4 para 1,67. Considerando que a base de assinantes aumentou, então isso acaba acendendo uma luzinha amarela aqui, e aí a gente já está se movimentando para entender, porque o que a gente descobriu também? Que um dos motivos do aumento do churn, olha que interessante isso que eu vou compartilhar com vocês, é porque a gente percebeu que nos últimos meses a gente começou a ter um aumento de inadimplência. Né? Então, a nossa taxa de churn ela é composta por assinantes que ligam aqui e por qualquer motivo dizem que não querem mais o nosso serviço, mas ela também é composta por contratos que a Unifique rescinde unilateralmente por falta de pagamento. Então, assim, existe um processo ali de cobrança que tipicamente dura um
espaço de 90 dias, mas que se nós não lograrmos êxito nessa jornada desses 90 dias de recuperação desse crédito, a gente vai acabar cancelando o contrato dele. Então, somando os pedidos de cancelamento com essa inadimplência que acabou aumentando um pouquinho, a gente teve uma elevação da taxa de churn. Bom, a gente vai implantar agora um trabalho ali na parte de estabelecer um score de crédito para as próximas vendas. A gente deve tentar implantar isso no próximo mês já, para que a gente possa ser mais assertivo, vamos dizer assim, nas nossas vendas, para que a gente possa ter menos problema na sequência. E de fato, isso foi uma coisa que mudou um pouco, e obviamente mudou para pior, e a gente agora está aqui se movimentando para tentar fazer todo o possível para corrigir. E a gente faz uma aposta muito grande que com essa aquisição da Sigo e a gente ampliando agora a construção de portas, porque o que acontece? Santa Catarina, eu expliquei para vocês que nós já temos 27% de share do mercado aqui do estado de fibra. Bom, aqui começa a ficar cada vez mais apertado para você fazer um crescimento na velocidade que a gente costuma. Mas no final do dia, o grande crescimento da Unifique ainda está vindo aqui de Santa Catarina. Mas por quê? Porque aqui a gente tem uma infraestrutura, super infraestrutura, tudo bem organizado, funcionando muito bem, 600 mil portas prontas na rua ali para a gente vender, comercializar diariamente. Isso facilita muito o nosso trabalho. Nós não temos isso ainda no Rio Grande do Sul. E isso demora algum tempo para a gente conseguir fazer. Mas agora, a partir de dezembro, janeiro desse ano, a gente já começou a criar uma maquininha de construir portas no Rio Grande do Sul, porque a gente perdeu muito tempo para estabelecer nossos padrões lá, mas me parece que agora já estamos conseguindo fazer 10 mil portas por mês no Rio Grande do Sul, mas a nossa ideia é triplicar ou quadruplicar isso até o final do primeiro semestre. E com um número maior de ofertas de portas nas diversas áreas que a gente está entrando agora no Rio Grande do Sul, a gente espera que o número do Rio Grande do Sul de crescimento orgânico acabe se somando. Então, estou falando isso para o segundo semestre. Nós ainda achamos que no primeiro semestre o Rio Grande do Sul ainda não terá tanto impacto assim nessa colaboração nesse processo de crescimento orgânico, né? Com relação, então, seria mais ou menos isso. Então, a gente fica com uma expectativa muito boa aqui, né, com todo esse cenário macroeconômico um pouco mais difícil, isso é verdade, nós não podemos vir aqui negar isso, mas nós estamos trabalhando em várias frentes aqui para tentar, de uma certa maneira, compensar e acomodar da melhor maneira possível e reforçar os investimentos para o crescimento orgânico. Falando agora sobre aquisição, Bernardo, o que está acontecendo no mercado agora é muito interessante, porque é tão pouco tempo, a gente fala tantas vezes e as coisas vão mudando, a gente já nem conta mais em meses aqui, a gente já conta em semanas e a coisa vai mudando. O nosso pipeline de aquisição, ele está aumentando bastante, né? Então, me parece que esse aperto macroeconômico, esse cenário de inflação, você até comentou o cenário da inflação, mas eu acho que a gente, até o momento, não foi tão atingido por isso. Eu vou fazer uma ressalva aqui, a gente tem que ver que maio é um mês de destígio aqui dos nossos trabalhadores e a gente deverá ter um aumento aí de 10,5% para repassar para a nossa mão de obra, que é o maior custo que nós temos, né? Então, a gente não descartou ainda fazer um reajuste de preço, principalmente para os planos desatualizados. A nossa estratégia sempre é atualizar o plano do cliente para novas velocidades e novos preços, mas se isso não for possível, a gente vai avaliar para os planos que estão lá, o contrato nos dá esse direito da gente repassar, talvez, algum reajuste do indexador para fazer uma compensação. Mas eu reforço que ainda não me parece que está tão dolorido para a Unifique essa questão da inflação.
mas me parece que para nossos concorrentes está pegando um pouquinho mais. Agora a gente está tendo aí um fator nos últimos dias aí que o dólar também está cedendo um pouco, e tudo que a gente compra é meio que atrelado ao dólar, né? A grande maioria dos itens. Então, eu acho que pode ser agora que a gente tem aí também uma pequena folga. Voltando para o pipeline de aquisição, ele aumentou bastante, tá? Eu sempre tenho dito, para manter o discurso, a gente tem duas estradinhas de crescimento, que é o crescimento orgânico e o crescimento inorgânico. Mas eu tenho que reconhecer a vocês que a partir da gente ter feito 10 aquisições no ano passado, 2 aquisições agora no começo do ano, uma que é a CIB, que tem uma operação muito grande no Rio Grande do Sul, e 80 mil acessos, eu acho, Bernardo, que agora a Unifique talvez vai precisar dar uma tranquilizada, vamos dizer assim, e digerir um pouco melhor. A gente tem um trabalho de algumas empresas que a gente adquiriu recentemente que tem sérios problemas de rentabilidade, que acaba aqui atrapalhando um pouco o nosso número, então nós vamos nos dedicar aí intensamente agora nos próximos 90 dias aí para a gente corrigir algumas anomalias, e a gente está muito tranquilo com relação a isso, porque isso é filme repetido para nós, é sempre assim. Mas, como a gente deu, se você viu lá no meu pipeline de aquisição, lá no terceiro, quarto tri do ano passado, o negócio deu uma acelerada e a gente precisa dar uma digerida agora entre uma CIG. Isso não quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos estar atentos a todas as oportunidades, mas a gente vai ser um pouco mais criterioso aqui com relação a preço, com relação à qualidade desses ativos. O que eu quero dizer é o seguinte: terão que aparecer para nós realmente oportunidades muito boas, senão a gente vai dar assim, uma pequena tranquilizada nesse momento do inorgânico para que a gente possa reforçar nossas bases do orgânico, que é uma prioridade nossa, mas vocês viram, eu mostrei o número de 2021, em Santa Catarina, vocês viram que a gente fez 75 mil acessos orgânicos contra 62 mil inorgânicos. Então, assim, a gente sabe da importância de manter o crescimento orgânico forte aqui na companhia, porque no final do dia é o de menor custo e até o mais tranquilo para a nossa organização, porque o cliente entra certinho no nosso padrão. Então, assim, dito isso, a gente vai estar de olho, a gente está toma aí toda semana aparecendo um negócio e a gente dizendo, nós temos interesse, queremos ver, mas acho que a gente vai ter que negociar daqui para frente em algum patamar um pouquinho diferente do que a gente negociou até agora, até porque é uma situação de aperto geral, Eu costumo dizer aqui o seguinte, pessoal, se está apertando o nosso sapato aqui, do nosso concorrente está sangrando já, então a gente também vai ter que esperar talvez aí um pouquinho, algumas semanas, um mêsinho, 2 aí, para ver como é que essa coisa vai se acomodar. Espero ter respondido, senão também estou aqui à disposição. Não, ficou bem claro. Obrigado, Fabiano. Se eu puder só fazer uma última pergunta aqui sobre o 5G. Claro que sim. Você deu um update bem completo aí sobre a estratégia de vocês, mas acho que tem um outro ponto aqui, mais sobre a ótica de atacado, né, que seria a possibilidade de alugar a infra de vocês. Vocês têm uma capilaridade grande aí em Santa Catarina, né, então faz sentido monetizar essa rede de outra forma, conversar com uma Big Telco, por exemplo, para tentar monetizar. É claro que vai existir uma demanda crescente, né, por redes de fibra, mais sobre a ótica do backbone. Então, eu queria entender se existe alguma conversa, qual é o potencial nessa frente. Com certeza, Bernardo, isso faz todo sentido e nós estamos aqui absolutamente empenhados nessas conversas. Elas estão ainda em fase inicial, né? Mas a gente está... A nossa conversa ela é nesse sentido que tu está falando. Olha, nós temos uma infraestrutura de rede de comunicação de altíssima qualidade no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e a gente está colocando ela à disposição para que a gente possa, até num processo de parceria, porque nós também teremos alguns investimentos para fazer na parte do rádio.
né? E na nossa cabeça está que quanto mais a gente compartilhar investimentos, seja da rede que nós já temos, inclusive, e seria maravilhoso a gente poder monetizar ela um pouco mais, né? Ou seja, dos novos investimentos que a gente vai fazer até no 5G. Né? Então, a gente está dando muita atenção para isso e eu estou muito confiante quando a gente vai... esse projeto não era nosso, esse projeto era da Sigo, dessa rede de DWDM do Rio Grande do Sul, com 40 sites, com capacidade de 40 canais de 100 MHz, para você ter uma ideia, isso aí você consegue passar com facilidade 8 terabits de tráfego, né? Então, assim, e isso pesou muito na nossa decisão, nessa aquisição da Sigo, porque a gente disse, poxa, essa infraestrutura definitivamente atende a todas as nossas necessidades para o Rio Grande do Sul todo. As necessidades da Unifique, e aí a gente já pensou, a do 5G, e quando eu falo do 5G, atende às nossas necessidades, as necessidades da Unifique de 5G, e poderá atender às necessidades das Big Telcos também de 5G nesse estado. Então, a gente está muito empenhado nessas conversas, conversando com essas empresas. Nós estivemos aí com uma comitiva lá na Mobile World Company em Barcelona, lá 2 semanas atrás, lá em Barcelona, que é a maior feira do mundo de mobilidade, e foi muito ótimo a gente ter estado lá, porque a gente conseguiu encontrar os principais executivos das principais empresas, e assim, o sentimento, apesar de a gente não ter nada fechado, nada definido, o sentimento me parece muito comum de que, assim, poxa, gente, vamos aproveitar esses investimentos da melhor maneira possível, vamos utilizá-los, vamos compartilhar, porque a coisa não está fácil para ninguém. Então, ninguém tá com dinheiro sobrando aí para gastar desenfreadamente, né? Isso, investimentos têm custos não é só CAPEX, depois vem os OPEX também, então essa rede já está montada, já está ali, é só utilizar ela, assim, faz todo sentido, e nós estamos muito empenhados nisso, Bernardo. Obrigado, Fabiano, bem completa a explicação. Boa tarde, pessoal. Obrigado. O Fred, do Bank of America. A nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bank of America. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas aqui também. A primeira delas é na parte ali do ICMS, na receita bruta, né? Já teve um benefício esse TRI na nossa conta aqui, uns 220 basis points aí, TRI a TRI, e agora nosso entendimento é que entraria full, tanto para Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. Só queria confirmar essa informação, se no primeiro TRI já entra full esse impacto. E o segundo, o Fabiano já falou bem ali de M&A, enfim, tudo isso. Então, assim, imaginando um cenário onde a gente vê eventualmente uma redução aí na parte do M&A, até talvez entendo também que pelo múltiplo mais exprimido atual da empresa, né, imagino que dificulte um pouco, se a gente é um ano para se esperar que eventualmente tenha uma melhora de margem vis-a-vis 21, né, o que esperar para 2022. Obrigado, pessoal. Deu só uma cortadinha no final, teria como repetir só o finalzinho? Claro, Fabiano. Não, o final aqui dado que eventualmente vai ser um ano, ao que parece, né, numa certa redução no pace de M&A, que você colocou acho que na última pergunta, se dá para a gente esperar que vai ter uma melhora de margem aqui 22, 21 contra 21, porque óbvio, né, que as operações mais maduras, elas acabam rodando numa margem maior. Obrigado. Deixa eu falar primeiramente do ICMS, o José Wilson que está falando, e aí eu passo depois para o Fabiano completar com referência aí à margem da companhia. ICMS, o que a gente tem? A gente tem ali desde novembro de 2021 que a gente começou a tomar o benefício ali da redução da alíquota de ICMS de 25% para de 17%. E um outro cenário também que a gente tem, isso é Santa Catarina, e aí eu tenho um outro cenário também, que é o Rio Grande do Sul, onde a partir de janeiro a gente sai de uma alíquota de 30% e vai para 25%. Então, assim, o benefício de Santa Catarina, 25% para 17%, a gente já começou a usufruir desse benefício em novembro.
Mas quando eu venho agora para 2022, eu já tenho esse benefício full para todo o exercício, tanto para Santa Catarina, quanto para o benefício lá do 30 para 25 no Rio Grande do Sul. Então, isso já está no nosso plano de negócio. Foi uma notícia muito boa para a gente ali no final de 2021. Então, assim, com certeza isso deve melhorar um pouco aí a nossa margem. E aí eu vou passar agora aqui para o Fabiano, para ele concluir aí com referência aí, se eu entendi bem, com referência ao questionamento, a melhora de margem da companhia, uma vez que a companhia vai estar mais madura e vai desacelerar o crescimento inorgânico dela. Tá. Fred, com relação ao inorgânico, a gente pensa o seguinte... a gente vai propositalmente dar uma desacelerada nesse pace para ver como é que o mercado vai se comportar. Como você bem observou, os nossos valuations também estão bastante baixos, tal, e isso é lógico que acaba impondo ali um obstáculo a mais aí para a gente ir avançando nesse território. De qualquer maneira, nós continuamos aqui atentos às oportunidades. Então, assim, o que a gente tem dito é o seguinte, olha, talvez o preço vai ter que ser um pouco menor, talvez a condição de pagamento vai ter que ser um pouco mais vantajosa, mas a gente está disposto a olhar principalmente os negócios que a gente entende que tenham mais sinergias. Bom, então, eu não posso te garantir que definitivamente se desacelerar no inorgânico, porque se daqui a poucas semanas o mercado também se readequa e vier para patamares de valores que a gente entenda que possa seguir, a gente poderá fazer mais aquisições. Agora, também é verdade o que você falou, se a gente desacelerar um pouco e se concentrar nessas aquisições recentes que a gente fez, melhorando margem, desenvolvendo melhor esses negócios, não há dúvida nenhuma que as nossas margens vão ser recuperadas. Né? Comprar 12 empresas em 12 meses, não há dúvida nenhuma aqui que machuca bastante o nosso resultado. Né? É muito desafiador. Então, tu vê, o José Luiz falou aí quase R$1 milhão de multa para cancelar links. Nós não precisamos dos links, mas tem contratos têm que ser respeitados e a gente acaba tendo que sofrer uma dor, vamos dizer assim, imediata, mas para ter um futuro mais promissor, conforme a gente diz aqui, né? Então, assim, toda a parte de acomodação de pessoal, a gente precisa conhecer as equipes de trabalho para justamente saber quem fica, quem não fica. Isso é um processo que a gente precisa de alguns meses para fazer isso. Então, assim, toda a transação que você olhar, que a gente já fez lá há 6, 8, 9 meses atrás, você vai ver que a gente já conseguiu recompor ela de uma maneira muito positiva. As mais recentes estão machucando fortemente o nosso resultado, e aí, e aí a gente precisa fazer o trabalho dela. Isso definitivamente não nos preocupa, nós temos total segurança do que nós estamos fazendo aqui, e a gente sabe que é uma questão do tempo mesmo, da gente conseguir colocar aí as coisas nos eixos e vir. Então, assim, a gente fica com essas duas possibilidades aqui. A gente continua olhando M&A, mas vamos dizer assim que com menos apetite. Talvez essa seja a coisa. Agora, se os negócios se ajustarem num patamar de preço que a gente entenda, que gere bastante valor para nós, daí, nós temos muita condição, a empresa está numa condição financeira muito tranquila, muito cômoda, podendo fazer isso. Agora, o que eu posso dizer para ti de certeza para daqui para até segundo semestre, para daqui até final do ano, aliás, a gente vai sim acelerar um pouquinho mais o investimento na construção de redes FTTH no Rio Grande do Sul, para que a gente consiga incrementar o crescimento orgânico lá. O nosso objetivo aqui é fazer o Rio Grande do Sul a nossa próxima Santa Catarina, e eu acho que nós estamos indo muito bem. A aquisição da Sigo, acho que nesse aspecto ela encaixou perfeitamente nesses nossos planos.
Perfeito, Fabiano e José Wilson, super claro, obrigado. Vocês só me permitiram um follow-up ali na questão do ICMS, porque parece que no case de vocês, como tem uma qualidade teoricamente acima, né, não é tanto um case de preço. Então dá para imaginar que esse ganho, eventualmente, ele vira grande parte margem do que propriamente repasse ou não necessariamente? Obrigado. Eu vou falar aqui, Fred, sobre o José Wilson falou, agora que é Fabiano. O que eu vou dizer para ti aqui é o seguinte: bom, isso obviamente, muitas pessoas, muitos investidores têm nos questionado com relação ao peso da inflação aqui no nosso negócio. Então, o que acontece? É lógico que com esse benefício, acabou nos ajudando a suportar, então, a absorver, talvez, um pouco esse ponto da inflação. Nós somos uma empresa que paga muito ICMS aqui, muito acima da média do mercado, e aí não vou entrar nesses pormenores aqui, e isso acaba tendo um peso importante. Então, assim, a gente deverá, sim, ter uma repercussão de margem positiva. Então, assim, no primeiro momento, talvez ela está nos ajudando a superar um pouco esse desafio inflacionário, vamos dizer assim, que acaba nos impondo, e também nos ajudando, talvez, a amortecer um pouco essa margem nossa que é machucada pelo forte crescimento inorgânico, mas talvez já num segundo momento isso acaba, assim, se revertendo numa melhora de margem nos nossos números, tenho certeza e convicção disso. Perfeito, Fabiano, super claro, obrigado. A gente tem duas perguntas dos nossos amigos mexicanos aqui, o Arturo Langa, do Itaú, e o Andrés Coelho, do Scotiabank. Obrigado aí pela cobertura e pelas perguntas. Eles queriam um overview um pouco se a gente poderia falar um pouco de guidance para 2022, principalmente de CAPEX. A pergunta do Arturo sobre consolidação da indústria, eu acho que durante o call já foi, de certa forma, respondida. E o Andrés também gostaria de saber sobre a velocidade que a gente consegue trazer as margens no Rio Grande do Sul para patamares próximo de 50%, quantos meses, quanto tempo e como que isso se comporta ao longo do tempo. Ok. Deixa o José Wilson falando, deixa eu falar um pouco aqui com referência ao CAPEX da companhia. O CAPEX que a gente tem planejado hoje está muito em linha do que foi definido no IPO, mas o CAPEX está muito atrelado também com o crescimento da companhia, tanto orgânico quanto inorgânico. Então, assim, sendo bem direto na resposta, se a gente seguir 100% do plano inicial do que a gente tinha proposto lá atrás, a gente estaria falando de um CAPEX hoje na companhia para 2022, algo em torno de 370 milhões. Mas dentro desses 370 milhões, engloba também todos os investimentos. O que são todos os investimentos? Investimentos em 5G, inicial em 5G, são investimentos nas questões de melhora da tecnologia dos nossos clientes, que é aquilo que a gente coloca lá, um investimento de 10% em média de atualização tecnológica dos nossos clientes, e todo o CAPEX também ali para a construção também de Home Pass ali e investimentos de Home Connect. Então, assim, a princípio, o que a gente tem de planos iniciais é algo em torno de 370 milhões para o exercício de 2022. Sobre a questão aqui da consolidação da indústria, agora é Fabiano falando, conforme ele falou, a gente fez algumas considerações, mas a gente continua mantendo aqui o nosso entendimento de que há um processo de consolidação ocorrendo. Então, assim, da mesma maneira que eu falei que a gente pode talvez desacelerar um pouquinho esse pace nesse momento, mas a gente percebe também que o número de ofertas tem aumentado. Então, assim, claro que a gente vai desacelerar um pouco, porque a gente quer ver se esses patamares de preço possam se reacomodar, talvez num outro ponto, vamos dizer assim. Então, eu continuo acreditando fortemente na consolidação.
e me parece que o mercado está caminhando para isso, né? Sobre a outro ponto era Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, as margens e prazo, né? O prazo para as margens se recomporem. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No nosso releasing, a gente trouxe até uma evolução no Rio Grande do Sul, das margens ebítidas. A gente coloca ali que no segundo TRI de 2021 a gente estava praticando uma margem de 28,6% e no quarto TRI de 2021 nós já estávamos com 44,1%. Então, assim, a gente acredita que entre 6 e 9 meses, no cenário atual, a gente já consegue colocar essas margens nos mesmos patamares da Unifique. Então, para nós, aí, esse seria mais ou menos o prazo aí para conseguir recompor. Eu queria complementar aqui também que é importante para nós fazer essa recomposição de margem. A gente tem feito, está trabalhando, mas o nosso foco aqui também continua em forte crescimento, né? Então, principalmente no Rio Grande do Sul, nós vamos ter que fazer esse mix desses dois itens muito bem feito, e recompondo a margem, mas fazendo um crescimento bem acelerado, né? Então, aqui, da nossa parte aqui, pessoal, eu queria agradecer, tentar transmitir assim, que apesar da gente viver um momento macroeconômico menos favorável, isso é inegável, né? Eu acho que a inflação tem corroído aí acaba corroendo o poder de compra das pessoas, apesar da gente estar aqui no Sul, não ter uma taxa de desemprego ainda tão elevada, mas o pessoal está sentindo, o litro da gasolina aqui também está subindo bastante e acaba que sentindo. Diante desse cenário, eu acredito que a gente ainda está indo muito bem, a gente vai conseguir, eu tenho convicção que o nosso ano de 2022 vai ser de forte crescimento. Nossas estimativas é que a gente cresça, apesar de ter ido para outro patamar agora, mas a gente deve crescer mais esse ano do que crescemos o ano passado, né? Então, agora estamos tendo que trabalhar mais duro, mais pesado, estamos tendo que quebrar a cabeça aqui, porque é uma inadimplência que sobe um pouco, a taxa de churn que aumenta um pouquinho, né? As vendas vão ficando mais difíceis e está todo mundo aí, mercado bastante disputado, mas a gente está bastante confiante que a gente vai ter um ano de 22 aí fantástico, e quem sabe se daqui a pouco a situação macro melhora um pouco, a gente possa ter aí algum alívio e alguma ajuda. Mas se a gente não tiver ajuda do mercado, nós vamos batalhar, encontrar aqui os nossos caminhos, e acho que são muitas oportunidades, né? Para esse ano ainda não, mas o ano que vem a gente já deve começar a dar uma engatada ali no 5G, fazendo alguns testes para ver onde é que a gente vai se posicionar nesse mercado, mas eu não tenho dúvida que é uma oportunidade gigante aqui para a nossa companhia. Então, eu quero transmitir que, mesmo com algumas dificuldades adicionais, a gente segue extremamente confiante aqui no desempenho aqui dos nossos trabalhos aqui. Da minha parte aqui, agradeço aí a presença de todos. Agradeço a todos também. Um abraço, pessoal. A audioconferência da Unifique está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.